acompanhado. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do Google Sala de Aula para mostrar o roteiro e o que está tudo já no Google Sala de Aula. Tudo que eu vou estar mostrando está no Google Sala de Aula. Então, essa oficina vai ser ministrada por mim, pelo professor Eliseu. Ela tem duração de 3 horas até meio-dia. E nós vamos estar vendo os usos das tecnologias digitais em rede e as suas implicações nos processos de ensino-aprendizagem. Quer dizer, os saberes docentes e discentes que estão mobilizados, envolvidos na educação mediada pelas tecnologias da informação em rede. É um tema muito atual e acho que muito importante. Os objetivos é discutir o uso das tecnologias digitais em rede e refletir acerca da relação professor-aluno-conhecimento frente às tecnologias digitais em rede na escola e planejar uma situação de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais em rede. É importante deixar claro de que essa não é uma oficina instrumental, então nós não vamos estar apresentando aplicativos e possibilidades. Depois, nós podemos organizar outras oficinas instrumentais. Essa é uma oficina mais conceitual, teórica, sobre planejamento para o ensino mediado pelas tecnologias digitais em rede. Então, o roteiro são esses 10 primeiros minutos da apresentação, da recepção na sala principal. Depois nós vamos assistir um vídeo curtinho, de 6 minutos, sobre o que é cibercultura. Depois vai ter uma explanação dialogada sobre o uso das tecnologias digitais em rede, por meia hora. Depois nós vamos estar oferecendo uma orientação sobre o planejamento de uma situação de aprendizagem, com auxílio de um formulário que nós preparamos para vocês, já está lá no Google Sala de Aula. Depois nós vamos ir para os grupos e vamos planejar por 1 hora e 20 minutos uma situação de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais em rede, num formulário criado para esse intuito. E voltamos à meia hora final para partilhar o que foi planejado nesse formulário. E tem a bibliografia também, que está indicada, e nós vamos começar assistindo ao vídeo. Todos me ouvem bem? Todos e todas... E todos me ouvem bem? Sim, prof. Então, ótimo. Então, eu vou exibir o vídeo. O link, depois vocês podem assistir novamente, é um vídeo curto. Está todo mundo visualizando o vídeo? A tela, né? Sim. Sim, estamos vendo. Sim. Tá bom. Então, se tiverem problemas com áudio, sinalizem, tá bom? Ok. Eu acho que a gente pode chamar a cibercultura de uma cultura da leitura e da escrita. E da leitura e da escrita de forma ampla, né? A cultura massiva dos meios de massa, pré-digital, é uma cultura apenas da leitura. Tá certo? O que nós podíamos fazer era ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio, ou fazer essa mesma migração para a escola, ouvir o professor, que normalmente tinha o seu livrozinho básico, né, que dava para os alunos, e um outro livro que ele escondia, na maioria das vezes, para dizer que, olha, como o professor é sabido, ele sabe mais coisas do que o livro que ele deu para a gente. Né? E os alunos, efetivamente, não tinham muito o que questionar, porque vai para onde? Vai buscar informação aonde? A cibercultura, na realidade, o que ela está trazendo é uma possibilidade muito grande de, não só de ampliar a leitura, então eu posso pegar informação de qualquer lugar do mundo, em várias línguas, sobre vários formatos, isso é imediato, como eu posso também produzir conteúdo. Eu passo a ser um escritor e não apenas um leitor. Eu queria colocar assim, 3 princípios, que eu acho que são 3 princípios fundamentais para a gente pensar, e a gente pode explicar isso para tudo. Blog, software livre, Twitter, que são 3 princípios chaves que eu vou, nesses 15 minutos que eu tenho aqui, tentar falar como é que nós devemos pensar a educação nisso. Tá certo? O primeiro princípio é a liberação da emissão, que é justamente essa possibilidade de escrever. Antes eu só podia ler.
E a inclusão na cultura massiva, o que a gente ensinava? A ser um crítico daquilo que a gente lia. Era o máximo que a gente podia fazer. Hoje não. Hoje você é um crítico do que lê, mas você também pode produzir. Tá certo? Então, a primeira, isso está nos blogs, isso está no podcast, isso está no Twitter, isso está no software livre, isso está nos games, está em tudo. A liberação do polo da emissão. Eu não preciso mais pedir autorização a ninguém para produzir conteúdo. Se não quiser me ler, me ouvir ou me ver, paciência, tá certo? Mas eu produzo, eu vou criar o meu nicho. Alguém vai me ler, alguém vai gostar e pensa como eu. Então, primeiro grande choque é a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, primeiro princípio é a emissão. Segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar. E segundo, poder se juntar. Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só líamos. Não? Quando podemos falar livremente e nos agregar àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica, gigantesca. Gigantesca. É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada. Os livros vão estar aqui amanhã, a música, o cinema. Como é que essas coisas estão evoluindo hoje? A grande briga hoje da indústria é isso. É uma tensão de modelos paralelos. Eu estou falando de reconfiguração, eu não estou falando de eliminação, nem destruição. Tá certo? Por reconfiguração, eu entendo que para nós, usuários, em geral, para o estudante, nós estamos num ambiente comunicacional extremamente mais rico. Porque eu tenho uma informação que pode ser mediada, controlada, confiada, não? Como eu tenho uma informação aberta, que eu posso buscar a minha informação. Então eu tenho dois sistemas em funcionamento. O que eu tenho chamado do sistema de massa, que é esse polo que controla a emissão para uma massa de leitores, e um sistema que eu tenho chamado de pós-massivo, que é todo mundo podendo conversar. Essa é a grande potência. É a potência da conversação. Como é que a gente tem que pensar a educação? E aí eu termino, Renata. Fala-se muito de virtual, atual, virtual, escola virtual, professor digital, etc. Eu acho que nós não devemos ficar reféns de equipamentos. Certo? Amanhã chega um novo computador, depois chega um novo celular, depois vem uns iPads. Eu estava brincando aqui, dizendo com a professora, né, que tem na sua escola os computadores, um computador por criança, maravilhoso. Eu brincava e dizia, pô, daqui a pouco vai ter que trocar tudo, vai ter que botar um iPad, né? Ou um tablet em geral. Eu acho que a gente tem que pensar em virtualização, não como equipamentos eletrônicos, mas virtualização como aquilo que me permite ler as coisas, problematizar as coisas. Então, eu estou falando aqui, eu estou atualizando nada que eu nem previ muito, meio em tempo real aqui. Estou atualizando um monte de pensamentos que estão na minha cabeça aqui, flutuando, tá certo? Que eu atualizo na minha fala. E que vocês, com certeza, estão pensando, esse cara é maluco, o que ele está dizendo, o que é isso? Vocês estão problematizando aquilo que eu estou dizendo. O processo educativo é isso. Se a gente não fizer os alunos problematizarem aquilo que a gente diz, não tem equipamento que vai resolver o problema. Tá certo? Então nós temos que fazer, e temos que atualizar, depois pedir a eles, vem cá, nós discutimos um monte de coisa, o que vocês têm a produzir sobre isso? Aí eles atualizam. Atualizar é escrever. Virtualizar é ler. O que nós temos que fazer é usar esses dispositivos para, de novo, para fechar a minha fala, produzir mais leituras e escritas. Bom, esse vídeo é muito, muito potente, muito interessante. O link está no... Posso botar aqui também? Ele está no Google Sala de Aula. Tudo que vocês entrarem em contato do professor André Lemos, vale sempre a pena ler, ouvir. Ele é excelente, é professor da Faculdade de Comunicação da UFBA, e é é uma referência no entendimento sobre cibercultura. Então, professor André Lemos, tá? Eu trouxe um pequeno trecho, são só 6 minutos, mas dá para ver o quão provocador ele é.
Eu vou agora estar fazendo uma pequena exposição dialogada, tá? Sobre ensinar e aprender na cibercultura, na sociedade do conhecimento, e depois a gente abre para conversa, tá? Deixa eu só compartilhar. Se, por acaso, eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper. Eu tendo a ser um pouco acelerada na minha fala, mas podem me interromper à vontade, tá? Vocês estão visualizando? Sim. Sim. Ok. Bom, então, como o vídeo do professor André Lemos já colocou, cibercultura, e eu trouxe aqui outro teórico que também vale a pena entrar em contato, que é Pierre Levy, que é assim, a grande referência na discussão sobre cibercultura, é que da relação entre seres humanos e as tecnologias digitais em rede emergem novas práticas e fenômenos sociotécnicos que são característicos da cultura contemporânea. Isso é a cibercultura. A cibercultura é exatamente a cultura que é produzida na e pelas redes sociais, tá? E como redes sociais, entende-se internet. Bom, e o que isso tem a ver com a educação? Tudo. E a gente vai estar chamando de TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, exatamente essa infraestrutura tecnológica que se materializou na sociedade contemporânea. E aqui tem uma outra grande referência, Nelson Preto, professor da Faculdade de Educação, da UFBA, que discute muito educação e tecnologias. E o que ele fala é que a sociedade contemporânea ela convive com uma juventude que se comunica, que articula e que opera em uma lógica espaço-temporal diferente da geração anterior. Por quê? Porque é uma geração multitarefa. E é claro que tudo isso, esse estudante de hoje é diferente do estudante que nós fomos. E isso intensifica o trabalho do professor, porque esse sistema educacional, ele agora funciona em múltiplos espaços-tempos. E Nelson Preto defende a ideia de que isso gera a necessidade de novas educações. Ele trata no plural a questão da educação. Não é uma educação que é adaptada às diferentes modalidades, mas são novas educações que surgem e que emergem. Então, por que incorporar as tecnologias digitais em rede na educação? Isso é algo que nós tivemos que viver agora na raça, mesmo sem querermos. Essas mídias móveis, elas estão presentes na vida da maioria das pessoas, isso é inegável. Então, as tecnologias da informação e da comunicação, elas ocupam cada vez mais espaço e elas estão em todos os lugares. Nos escritórios, nos supermercados, no banco, na loja, na nossa casa, na nossa vida, na cidade, inclusive na mobilidade. Tá? Então, a escola ela tem que preparar esse jovem para lidar com essas tecnologias e com o que elas propiciam, mas de uma forma crítica, compreendendo o papel das tecnologias e da cultura que é produzida nesse ambiente, na sociedade contemporânea, no mundo contemporâneo, e se inserir nesse processo. Então, ensinar e aprender na sociedade contemporânea, e aqui é uma outra teórica também muito interessante, Vani Kensky, fala de que isso exige uma nova postura das instituições de ensino e dos professores, porque agora novas necessidades de formar cidadãos estão surgindo em consonância com as demandas que a sociedade contemporânea está promovendo em função dessa entrada das TIC em todas as relações. Tá? Então, as instituições de ensino, elas devem, primeiro, intervir para garantir de que essa informação que o estudante vai estar entrando em contato, ela seja mediada de uma forma crítica e questionadora, e essa é a chave, e essa é a importância da incorporação das TIC, principalmente no ensino-aprendizagem, fomentar a inclusão digital,
porque é uma competência que tem que ser desenvolvida. Um cidadão que não está incluído digitalmente, ele sofre da exclusão, ele não tem praticamente possibilidades de exercer a cidadania dele, porque grande parte das nossas ações elas estão ocorrendo no ciberespaço. E promover iniciativas que adotem como praxis pedagógicas a mediação através da transmissão da informação. Isso é importantíssimo, não tem como negar esses elementos. Então, o professor André Lemos trouxe isso, mas eu quero ampliar essa discussão, que são algumas características que educar na cibercultura tem. E aqui eu trouxe as principais. Primeiro, a questão da autoria, que o professor André Lemos trouxe, e que vale a pena ser ressaltada, que é todos podemos ser autores. Aquela passividade que era praticada na educação bancária, tão criticada por vários pensadores, como Paulo Freire e outros, ela não precisa continuar ocorrendo. O estudante pode e deve ter autoria. A mobilidade, você agora pode aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. E outra característica muito forte de educar na cibercultura é a interatividade. Não uma educação que um professor transmite e emite informação e os estudantes absorvem como simplesmente vasos receptores, mas sim aonde ocorra troca. E essa troca, ela acaba evoluindo para algo que a gente chama de colaboração. A educação na cibercultura, ela é essencialmente colaborativa. Essa é uma marca. E ubíqua, ela acontece em todos os momentos, em todos os espaços, e ela é presente em toda a nossa vida. A gente não aprende só na escola, a gente não ensina só na escola, a gente aprende e ensina em todos os momentos. Existe também uma forte convergência e integração de conteúdos em múltiplos espaços, em múltiplos meios, em múltiplos tempos também. E é uma educação fortemente pautada na hipertextualidade e na multimídia. E a gente vai estar aprofundando todas essas questões ao longo da oficina. E fortemente marcada pelas redes sociais e pelos ambientes online de aprendizagem. Ela ocorre nas redes, ela ocorre na e pelas redes. E as redes, elas reconfiguram o tempo todo essas relações que estão acontecendo. Bom, isso é algo que tem gerado muita confusão, que é o que é modalidade e o que é abordagem ou metodologia. Então, quando a gente fala em modalidades não presenciais de educação, o que a gente está falando são modalidades que estão ocorrendo aonde o formato daquela situação de aprendizagem, o formato daquele processo educativo, ele está sendo mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação. E tem múltiplas modalidades que ocorrem neste formato. Então, o formato é um formato de aulas mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação, e nesse formato tem múltiplas modalidades de educação ocorrendo. Por exemplo, a educação à distância é uma... Pode falar. Travou um pouco aqui, a senhora pode voltar, por favor? Em que ponto travou? Quando a senhora começar a falar do segundo ponto. Educação. O que eu estou distinguindo agora é a diferença entre formato, modalidade e metodologia, tá? E tudo isso ocorre dentro de uma situação ou processos educacionais que estão ocorrendo numa situação não presencial, aonde as aulas elas estão sendo mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação, mas tem múltiplas formas disso acontecer, múltiplas modalidades. Por exemplo, a educação à distância, a educação online, que são modalidades diferentes, cursos online massivos, que são os MOOCs, ensino híbrido, que
tanto tem se falado, ensino doméstico, que é o que a gente chama de homeschooling, e até mesmo o ensino remoto emergencial. Cada uma dessas modalidades tem diferenças. Não é tudo a mesma coisa. Educação à distância é uma educação longamente praticada, é uma educação que vem sendo praticada desde o início do século passado. Começou com o correio, evoluiu para a rádio, depois para a televisão, e ia até entrar na cibercultura. Mas é uma modalidade diferente do que a gente chama de educação online. Essa, sim, é uma educação nascida na cibercultura. Ela é própria da cibercultura e tem aquelas características que eu coloquei, de autoria, de colaboração. Isso não necessariamente ocorre na educação à distância. Você pode ter uma educação à distância altamente autoinstrutiva e transmissiva. O ensino online massivo, que são os MOOCs, que são aqueles cursos que são dados em ambientes virtuais de aprendizagem, também tem características que são diferentes da educação online e da educação à distância. O ensino híbrido é exatamente quando você mistura as várias possibilidades e as várias modalidades. Você tem uma mistura do presencial e do não presencial. Você pode ter ensino híbrido na sala de aula, quando o professor utiliza determinados dispositivos e determinados recursos na sala de aula. Você pode ter uma sala de aula presencial que tenha momentos virtuais. Isso é o que a gente chama de ensino híbrido, que é diferente de uma educação à distância, que é diferente de uma educação online. O ensino doméstico e o ensino remoto, que é o que está sendo praticado atualmente, que é quando você tem uma turma que se encontra num determinado horário, com características próprias, aonde aquela educação que está ocorrendo, ela está sendo mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Todos os atores daquela situação estão numa situação remota, eles não estão presencialmente numa mesma localidade. E todas aquelas modalidades, elas podem ter práticas educacionais diferentes. Então, as aulas mediadas pelas tecnologias da informação, presenciais ou não, elas têm metodologias educacionais diferentes, diferentes abordagens. Então, na EAD, é muito praticada a abordagem instrucionista, onde a instrução é o que é mais valorizado, o conteúdo pré-apresentado e pré-produzido pelos professores é o mais valorizado, é uma abordagem massiva, não colaborativa. Já a educação online, ela pressupõe uma abordagem mais interativa e mais colaborativa entre os vários participantes envolvidos, porque exatamente, se você parte da premissa de que todos são autores, todos têm que estar interagindo e colaborando. E tem as metodologias ativas, sala de aula invertida, que nós já vimos aqui, não a sala de aula invertida, mas aprendizagem por projetos, aprendizagem por problemas, que é o PBL, estudo de caso, que podem ser práticas mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação que ocorram na modalidade presencial ou na modalidade não presencial. Então, é importante a gente distinguir o que é modalidade, o que é formato e o que é metodologia, tá? Bom, quais são, então, os saberes docentes envolvidos na cibercultura? E para falar sobre isso, eu trouxe um paradigma teórico que se chama epistemologia da prática, onde o reconhecimento de um saber surgido das práticas docentes é importantíssimo, é através desse reconhecimento, desse saber que você levanta quais são os saberes envolvidos. Então, para que você saiba quais são esses saberes, você primeiro precisa reconhecer quais são esses saberes vêm da prática. Compreender a produção de saberes como parte da experiência docente, isso é importantíssimo. O saber, ele vem diretamente da prática docente.
Então, é a experiência docente que gera esse saber. Isso não pode ser desprezado. Esse paradigma teórico, ele também se interessa em como os professores integram esses saberes em suas práticas, produzem esses saberes, transformam e ressignificam os seus trabalhos. E eu trouxe 3 teóricos que discutem isso, que é o Antônio Novoa, o Tardif e a Cristina Josso. Bom, Antônio Novoa, o que ele fala? De que o educador, ele se forma a si próprio, através de uma reflexão sobre esses percursos pessoais e profissionais. Então, é uma reflexão, é uma autorreflexão, é uma autoformação. Ele também se forma na relação com os outros que estão ao seu redor, numa aprendizagem conjunta, tá? Que envolve consciência, sentimentos, emoções, que é a heteroformação, você se forma junto com os outros, e você se forma também através de coisas, de saberes, de técnicas, da cultura, da cultura das artes, das tecnologias e da compreensão crítica dessas coisas, que é a ecoformação. O Maurice Tardif, isso eu estou trazendo só uma síntese muito básica de cada um desses pensadores. Ele usa a metáfora do amálgama para explicar a formação dos professores. Por quê? Porque ele compreende a formação dos professores como uma diversidade de processos e saberes oriundos da formação pessoal e profissional, mas também de saberes disciplinares, curriculares e da experiência. Então, são esses espaços múltiplos e esses conhecimentos múltiplos que mobilizam esses saberes. Então, os saberes são plurais, eles não são um saber, mas sim uma amálgama de saberes oriundos de vários espaços, parte da vida do professor. E a Cristina Josso, ela destaca de que uma abordagem experiencial, quer dizer, essa formação ela é experiencial, ela é fundamentada em 3 modalidades da experiência docente. A prática, né, os saberes, vivências, experiências significativas que não são provocadas pelo docente. O docente fazer as suas experiências, que são as vivências e saberes provocados pelos docentes, e pensar sobre as experiências, vivências e saberes intencionalmente provocados e refletidos pelos docentes como experiências, que seria a própria praxis. Bom, Perrenot, que é um outro teórico também muito conhecido, ele fala sobre as 10 competências docentes, e dentre elas ele elenca utilizar as novas tecnologias da educação, ou da informação e da comunicação. E é importantíssimo, e agora nós estamos vendo a importância que tem essa competência, que é o uso das tecnologias, das TIC, na sala de aula, tá? Então, quais seriam as competências docentes envolvidas nesta competência? Fluência digital. Os docentes, para utilizarem recursos tecnológicos e desempenharem as atividades presenciais e virtuais, precisam conhecer minimamente as possibilidades que esses recursos tecnológicos têm, que os artefatos sociotécnicos têm, para poderem incorporar minimamente. Então, quanto mais familiaridade todos nós tivermos com as interfaces educativas e comunicacionais, mais as possibilidades de uso dessas interfaces se ampliam. Isto é, quanto mais eu for fluente digitalmente, mais eu vou conseguir entender e ver
quais são as possibilidades do uso dos múltiplos recursos interfaces que eu tenho disponíveis, e cada vez mais nós temos recursos interfaces. E não tem outro jeito de ser fluente digitalmente, senão usando esses recursos. Bom, práticas pedagógicas também, que são ações desenvolvidas pelo professor no processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário educar por meio de estratégias didáticas que proporcionem a construção do conhecimento. Isso parece que é, assim, lugar comum, isso é algo que já vem sendo falado há muito tempo, há muitas décadas, mas, de fato, a gente tem que promover essa construção do conhecimento. E para promover isso, nós temos que estar abertos a aprender com os nossos pares, com os nossos estudantes, a estar sempre buscando inovações na nossa prática, a nos despir daquela posição prepotente, porque os professores, e me incluo nisso, têm uma posição prepotente com relação ao seu conhecimento e à sua fala, e conseguir, dessa forma, transpor didaticamente conforme as finalidades pedagógicas que ele planejou para aquele momento. Aí vem uma outra competência fundamental, que é o planejamento, que é o domínio metodológico para criar situações de aprendizagem, que é o que nós iremos experienciar hoje. Para fazer isso, para planejar, precisa organização, pesquisa, tempo de estudo e criatividade, para daí eu poder propor estratégias didáticas que atendam aos objetivos e metas que eu pré-estabelecia. E é isso que nós vamos estar vivendo hoje, porque é fundamental, é uma competência fundamental para que nós tenhamos uma boa prática. E a mediação pedagógica, que é estabelecer as condições para que esse conhecimento seja adquirido. De novo, isso requer flexibilidade nesse planejamento, diálogo, propostas e mediação de situações problema. O André Lemos falou sobre isso, está o tempo todo problematizando, possibilitando ao estudante que ele reconfigure o conhecimento dele, que ele seja autor do conhecimento dele. E através, claro, de uma atitude de interação com o conteúdo que eu estou me propondo a ensinar, tá? Todas essas ações, elas têm uma enorme, e, de novo, eu retomo, o docente do século XXI, ele precisa dessas competências, porque são elas que garantem que ele vai conseguir mediar a educação, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância. Isso não é só prerrogativa da modalidade à distância, mas as tecnologias da informação e da comunicação, elas estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, elas já estavam antes da pandemia e agora, mais do que nunca, vieram para ficar. Tá? Isso não vai... custo a crer de que, uma vez... a pandemia estando controlada e nós podendo voltar para uma situação de aprendizagem presencial, iremos abandonar essas práticas que nós vivenciamos durante todo esse período. Mesmo porque elas são importantíssimas para desenvolver o letramento digital do estudante, a inclusão do estudante na sociedade do conhecimento. Bom, então, tem toda uma estratégia de desenho didático para se planejar o digital em rede na educação, tá? Então, esse desenho didático para o digital em rede, ele tem que estar inspirado naqueles valores e práticas próprias da cibercultura que eu coloquei para vocês, que é ensino colaborativo, autoria, interatividade, hipertextualidade, multimídia, são valores e práticas próprias da cibercultura, mas que elas agora estão próprias da nossa própria prática didática, porque nós vivemos imersos na cibercultura,
Tá? Então, o cenário sociotécnico contemporâneo, ele é estruturado pelas tecnologias digitais em rede, e é importantíssimo falar de que a rede, ela está presente no ambiente formal de ensino e no ambiente não formal também. A educação, ela se dá também nas redes. Então, nós não podemos negar essa presença, tá? Isso nos desafia a reconfigurar a educação formal para sintonizá-la a essa cultura digital, a essa cibercultura. Nós temos que estar sintonizados, temos que estar atentos a isso, para que exatamente a gente possa propiciar uma inclusão digital pautada numa visão crítica dessas tecnologias e dessa informação. E os meios de comunicação de massa, unidirecionais, a televisão, o rádio, os jornais, o próprio livro impresso, hoje eles estão ultrapassados, assim como práticas pedagógicas instrucionistas e massivas. Isso não quer dizer que a gente não vá mais usar a televisão, nem o jornal, nem o livro impresso, nem a rádio, muito pelo contrário, mas todas essas mídias têm que ser ressignificadas para incorporar práticas pedagógicas que sejam pautadas nos valores da cibercultura, que não sejam instrucionistas e massivas, mas que sejam colaborativas e interativas. Bom, então, quando nós planejamos um curso online, e aqui eu coloquei um curso online porque esse modelo chamado ED, que é Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação, ele vem do inglês, tá? É um modelo criado nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos, ele auxilia o desenho de cursos online, mas ele também pode ser usado para desenhar situações de aprendizagem que sejam mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação. Então, eu trouxe esse modelo porque ele nos ajuda a fazer o planejamento pedagógico para não só um curso online, mas qualquer situação de aprendizagem que seja mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação, tá? Então, ele envolve 5 etapas: a análise, o design, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação, tá? E como é que elas são divididas, como é que elas ocorrem? A etapa da análise é o ponto inicial para a concepção desse planejamento, tá? Aquele planejamento que é fundamental, é uma competência docente. O que nós fazemos na etapa da análise? O que deve ser feito? Devem ser levantadas as necessidades e, como produto dessas necessidades, deve ser traçado um perfil do estudante envolvido naquela situação de aprendizagem, identificar os problemas, quais são as restrições que estão envolvidas naquela situação de aprendizagem, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Estabelecer os pré-requisitos para essa aprendizagem, quer dizer, qual é a experiência profissional requerida, quais são os pré-requisitos de cursos ou de momentos anteriores que são necessários para que aquele momento aconteça, para que aquela situação de aprendizagem aconteça. Eu tenho que também definir e estabelecer qual é a forma de agrupamento, de mediação e de interatividade. Isso é, eu tenho que definir se eu vou ter turma, qual é o tamanho da minha turma, se eu vou ter mediação e se eu vou ter interatividade. Lembrem de que nós temos um modelo também, de educação mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação, que é a educação online, que não necessariamente pressupõe mediação e interatividade com o professor. Você pode ter mediação e interatividade com o computador, você pode ter sistemas que atuem dessa forma e que trabalhem com a autoinstrução, que é um modelo de ensino-aprendizagem também igualmente válido, tá? Mas é claro que se a gente puder ter uma mediação e uma interatividade com o professor, seja síncrona ou assíncrona, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é muito mais rico o processo, mas nem sempre isso é possível.
Definir políticas de obsolescência do curso, né? Se esse meu curso vai ter um prazo, se ele vai ter validade, se eu vou precisar atualizar aquele material. Eu tenho que escolher um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, e configurar esse AVA para que ele possa atender às minhas necessidades. Na etapa do design, a etapa do design é o processo de concepção e definição do que vai ser aprendido. É onde eu defino a estrutura do meu curso. É onde eu defino como é que aquele conteúdo vai estar encadeado. Se aquele conteúdo vai ser um conteúdo linear, não linear, como é que eu vou estruturar a minha situação de aprendizagem, ou o meu curso, as minhas várias aulas, e de que forma isso vai estar organizado. Depois vem o desenvolvimento, que é o processo de especificar como é que esse conteúdo vai ser ensinado, e de autoria e produção do curso, dos conteúdos e dos materiais didáticos. Então, aí eu escrevo os objetivos de aprendizagem, e a gente vai estar mostrando isso no formulário. Os objetivos de aprendizagem, eles têm que ser mensuráveis. Eu planejo o meu ensino, qual é a metodologia e qual é a didática que eu vou estar utilizando. Isso também tem que ser todo discriminado e identificado. Eu identifico quais são as estratégias didáticas e os recursos comunicacionais que eu vou utilizar. Tá? Então, no formulário eu vou explicar para vocês as estratégias didáticas e as interfaces de comunicação e interação, elas têm que estar explicitadas, quais são os recursos e tudo que eu vou estar utilizando, e eu vou desenvolver esse conteúdo e as atividades. Esse é o planejamento das aulas ou das situações de aprendizagem propriamente ditas. Bom, e aí eu implemento. O que é implementação? É o processo de implementação do conteúdo e das atividades que eu planejei. Tá? Então, eu implemento esse conteúdo e o produto é o curso, a aula, a situação de aprendizagem. Eu implemento as atividades também e crio instrumentos de feedback, onde os estudantes me respondem que tipo de dificuldade eles tiveram e também eles me respondem o quanto eles aprenderam daquele conteúdo. Eu formo os envolvidos no processo, então a ideia é de que os participantes aprendam com aquilo que eu estou propondo, e eu realizo um curso piloto, uma situação piloto, onde eu vou avaliar e vou coletar recomendações para fazer as mudanças necessárias. E aí vem a última etapa, que é a avaliação, que é o processo de determinar o que está adequado naquele curso, o progresso dos meus estudantes e a qualidade do meu ensino. Então, eu tenho que desenhar os meus instrumentos de avaliação, como é que eu vou estar avaliando aqueles estudantes. Os participantes usam o curso, aí não é mais a versão piloto, e aí eu coleto comentários dos participantes sobre o curso, eu interpreto todos esses comentários e os resultados dessas avaliações através de relatórios. Eu pesquiso a opinião dos participantes e aí revisito tudo que eu produzi, os meus materiais didáticos todos eu reviso e eu reviso as atividades também. E aí, quando se fala em protótipo revisado, o próprio curso é todo revisado. Então, como vocês podem ver, é um trabalho extenso, é um trabalho muito complexo. Preparar e planejar uma situação de aprendizagem mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação não é algo simples, é algo que exige muito preparo, muito estudo e exige revisitar constantemente aquela atividade para ver como é que aquilo tudo está acontecendo. Então, perguntas que têm que ser feitas na etapa da análise. Quem são os estudantes daquele curso? Qual é a experiência desses estudantes com as tecnologias da informação e da comunicação e com a internet?
Como é que é o acesso desses estudantes à internet? Qual é o nível educacional desses estudantes? Essa informação ela é fundamental para definir que metodologias, que estratégias de ensino-aprendizagem e que recursos eu vou utilizar. Não adianta nada eu criar uma série de recursos e só pensar em estratégias que o estudante não tem acesso. Isso é algo contraproducente, porque eu tenho que planejar de acordo com o que o meu estudante tem acesso e com as condições do meu estudante, não só de acesso, mas as condições educacionais do meu estudante. Qual é a política de agrupamento? A gente já falou um pouco sobre isso, quer dizer, qual é o tamanho da turma, vai ter turma, não vai ter turma, eu vou trabalhar em equipes, não vou trabalhar em equipes, o curso vai ter mediação, ele vai ser autoinstrutivo, são opções que eu tenho que tomar. Está previsto algum tipo de interatividade? Se eu prever algum tipo de interatividade, ela vai ser síncrona, vai ser assíncrona, e a gente vai estar falando um pouco mais, quando eu mostrar o formulário, o que é síncrono e assíncrono. Eu vou ter alguma equipe da instituição me dando suporte técnico, ou eu vou estar sozinho? Tudo isso tem que ser pensado antes e durante o processo de análise, a etapa de análise. O design, perguntas que eu faço na etapa do design, quais são os recursos e interfaces que vão dar suporte ao curso? Eu vou usar podcast, lives, webconferência, chats, fórum, vídeo, texto, imagem, animação? O que eu vou usar? A combinação disso tudo? Em que momentos? Qual é a política de obsolescência? Quer dizer, eu vou ter que estar prevendo atualização. Tem determinados conteúdos que eu tenho que estar prevendo o tempo todo atualizações, principalmente conteúdos contemporâneos, que lidem com a realidade atual, que eu use situações ou manchetes de jornais ou de sites, eu tenho que estar o tempo todo revendo isso e atualizando. Na etapa de desenvolvimento, eu tenho que ver, no dia a dia, o estudante ele vai utilizar o conteúdo do curso muito, razoavelmente, pouco. Tudo isso tem que ser observado e tem que ser considerado. Como é que esse conhecimento adquirido no curso está relacionado ao dia a dia dos estudantes? Eu tenho um conhecimento que exige mais prática ou mais teórico? Tudo isso eu tenho que considerar e contemplar no desenvolvimento. O curso vai se desdobrar em módulos mais avançados? O conteúdo do curso exige conhecimento prévio do estudante? Se exige, eu tenho que promover isso. E que atividades e tarefas vão demonstrar que esse estudante adquiriu o domínio do conteúdo que eu planejei para o curso. Bom, aqui tem algumas referências que eu utilizei, mas tem muito mais referências sobre tudo isso do que as que eu estou apresentando aqui. Aqui são só algumas, um pontapé inicial para que vocês possam entrar em contato com isso. Eu vou mostrar agora o planejamento pedagógico, mas antes de mostrar o planejamento pedagógico, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma pergunta. Acredito que sejam muitas as dúvidas, mas quando eu mostrar o modelo de formulário que a gente elaborou, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro de qual é a proposta da oficina. Claro que tudo isso que eu apresentei é muita coisa, é muito conteúdo, tem muito, muito, muito para ser estudado e pesquisado nessa área, mas o objetivo é só dar um primeiro contato de vocês com o esforço que está envolvido no planejamento de uma situação de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais em rede, tá? Então, queria abrir para dúvidas. Ninguém tem dúvida nenhuma? Oi, eu não tenho uma dúvida, eu tenho só um comentário para fazer. Fala, Eliseu. Em relação a tudo isso que a professora Elvana falou, fazendo um link com outra parte desses estudos que tem a ver com os multiletramentos, né? O
quanto multiletrados nós, professores, precisamos ser, e quanto multiletrados a gente precisa preparar nossos alunos para serem, né? Quando a gente fala sobre todas aquelas competências que precisa ter, dentro delas estão envolvidos esses letramentos, né? Letramento afetivo, letramento literário, letramento matemático, Sim. letramento computacional, letramento de código, né? E a gente precisa conseguir dar conta disso. Todo mundo precisa saber, o professor precisa saber tudo isso? Não necessariamente. Mas em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que passar por isso. Principalmente porque a gente está trabalhando atualmente com outro tipo de aluno, né? E é um aluno que, às vezes, é um pouquinho diferente do aluno que a gente foi, completamente diferente, né? Então, de algum modo, a gente precisa se envolver nesses multiletramentos aí, né? Eu lembro que quando, lá em 1990, quando o grupo de Nova Londres começou a discutir multiletramentos, eles imaginavam que a maior mudança ia ser as cartas, os gêneros que a gente usava, que eram escritos, por exemplo, requerimentos, iam ser substituídos pelo e-mail. Isso ia ser uma mudança enorme. E de lá para cá, muita coisa mudou, tudo mudou, né? Então, é interessante a gente pensar como tudo isso afeta a educação e o nosso fazer, porque tudo isso que se aprende e se ensina vem pelo viés da educação, né? Seja ela a educação formal, que a gente ensina na escola, ou seja essa outra educação que a gente aprende na comunidade, com a família, com todo mundo, né? Então, é muito interessante fazer esse link também. Muito bem, Eliseu, muito bem lembrado isso, e é importantíssimo entender de que isso é uma necessidade em termos de ensino-aprendizagem, não é uma escolha. Eu não vejo como uma escolha docente se eu vou usar isto ou aquilo. Eu acho que é assim, uma necessidade, porque senão eu vou estar excluindo esse estudante digitalmente. Isso tem um peso enorme na vida desse estudante, excluindo ele de se familiarizar com essas tecnologias digitais em rede e de, principalmente, ter uma leitura crítica delas. Esse é o nosso principal papel. Promover uma leitura crítica dessas tecnologias digitais em rede para esses estudantes que são e que estão imersos nessa cultura. Eles são praticantes culturais da cibercultura. Nós também, mas nós somos os imigrantes digitais, eles são nativos. Então, eu queria falar fazer um comentário também, Ivana, fiquei acompanhando aqui a sua... Por favor. A sua exposição, né? Bom dia, pessoal. Eu estava aqui só no backstage, resolvendo as últimas questões da nossa oficina aqui. Eu estava lendo aqui o chat, né? A Daiane colocou, Ivana, querida, quão atual este tema, né? Porque realmente não só para nós é um desafio, né, na universidade, para os professores que estão na rede é um desafio também, para quem está se formando aqui, professor, também é um desafio, e é um desafio para os estudantes, né, que vão ter que se virar agora, né, meio presencialmente, meio à distância, virtualmente, digitalmente, né, porque... São coisas diferentes também, então acho que é um desafio para todo mundo, né? É interessante que eu acho que tem gente que está falando que tem dúvida, mas ainda não consegue nem formular a dúvida, como a Camila, né? Então, porque realmente a gente não consegue nem saber o que a gente não sabe direito, né? Porque são muitas questões que estão envolvidas, né? Por exemplo, na elaboração de um plano de aula que seja virtual. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Que tipo de letramento a gente vai trazer para o nosso trabalho? Que gênero que a gente vai trabalhar, né? Então, acho que são muitas as dificuldades e acho que a gente não tem que ter... Aí tem algumas outros comentários aqui. A dificuldade é que a internet, infelizmente, não se encontra ainda disponível em todos os lugares com facilidade. Isso é um problema de acesso, né? Por isso que eu falei, vai ser virtual, mas vai ser digital? Vai ser impresso? Como é que a gente vai fazer, né? Todas essas questões. As dúvidas, mas o começo...
o começo ajuda a diminuir os medos, então eu acho que tem essa questão também, né, de a gente se dar conta do tamanho da encrenca, né, no qual estamos envolvidos, e não adianta esse tamanho dessa encrenca ser o mesmo tamanho dessa angústia que a gente vai sentir, a gente vai ter que lidar com isso, né, então acho que isso aqui é um começo para a gente pensar como a gente vai lidar com isso, né, a gente está nessa pegada também já desde o ano passado, tentando ver como é que a gente pode resolver essas questões, né, e eu acho que, de alguma maneira, a pandemia também nos dá essa possibilidade, né, de experimentar, a gente tem que tentar, né, e aí vamos aprendendo com os nossos erros mesmo, né. Tem mais umas questões aqui, é difícil competir com as redes sociais, isso acaba afastando a tecnologia do ensino, e fica como se fossem coisas opostas. Pois é, essa é uma questão, hein, Ivana? Para você. E para o Eliseu pensar, né? Porque não são, né, coisas opostas necessariamente, né? Então, esse é um pepinão. Mas eu queria só falar, na verdade, tem mais umas 3 colocações aqui no chat. Eu estava ontem conversando com as decanas adjuntas, né, dos IACs, e a gente tentando bolar uma estratégia para chegar aos estudantes calouros, né, que muitas vezes têm pouco acesso, né, e a gente não consegue nem entrar em contato com eles pelo Zap, e eles também não estão familiarizados com tudo que a gente vive na universidade, com o site da UFSB, né, como é que se movimenta lá dentro, onde é que acha as coisas, e fica tudo muito complicado. E aí a Carol deu uma ideia da gente abrir um Instagram da Rede Cune, para falar com eles pelo Insta, né? Então, vejam só, por mais que eles estejam apartados, né, e muitos deles não tenham acesso contínuo, parece que a rede social e o Instagram é a melhor forma de comunicação que a gente pode ter com eles, né? Apesar de ser, parece paradoxal, né, mas não é. E a coisa mais doida é que eu não tenho um Instagram, então eu vou ter que abrir um Instagram agora no fim de semana para entender como é que eu lido com isso, para poder tentar me comunicar com eles, né? Todas essas questões, elas vão estar postas o tempo todo, eu acho, né? Enfim, tem várias questões aqui, o Sérgio se inscreveu também, eu vou passar a palavra que eu já falei demais. Tchau. Só colocando, a gente tem outras atividades programadas, então vamos ouvir o Sérgio, a Anailton, e aí eu gostaria de retomar, porque a gente vai colocar isso em prática, pelo menos começar a colocar isso em prática, tentando fazer um planejamento e sentindo as dificuldades que é fazer um planejamento de uma situação de aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais em rede. Vai, Sérgio, com a palavra. Não, eu só gostaria de acrescentar um ponto aqui, que eu acho que é um exercício muito bom para nós, que já somos professores, e para todas as pessoas aqui que estão em formação e vão ser, já são professores também, é a questão de uma reflexão primeira sobre qual é a minha relação com a tecnologia. A Gabriela acabou de lançar esse ponto. É muito importante que, para lidar com as tecnologias, eu também faça uma reflexão sobre como eu lido com as tecnologias, até onde eu sou capaz de ir, e também me abrir a possibilidade de usar novas tecnologias cada vez mais, de ser uma pessoa cada vez mais versátil no trato, na lida com esse tipo de... Agora eu tenho que aprender Instagram, eu tenho que aprender a usar a nova rede. Então, o professor também está acessível a entender que ele tem que se moldar também nesse sentido, tá? Porque isso também é um letramento para o próprio professor, como Eliseu colocou da questão do letramento. Nós estamos em aprendizagem o tempo todo, mesmo nós, professores. É só para fazer uma pequena síntese aqui, não sei se colaborei. Muito, Sérgio, obrigada. Anailton? Eliseu quer falar? Bem rapidinho, eu só queria fazer um comentário sobre a questão da competir com as redes sociais. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente o contrário, né? Não competição, é convergência, né? A gente precisa pensar em como que redes sociais e tudo que está funcionando por aí, que está dentro dessa cibercultura, funciona como ajuda, né? A gente está no momento de se ajudar, né? Então, eu não posso pensar que
Se o aluno está usando o celular na minha sala de aula, se ele está entrando no Instagram, se ele está usando o WhatsApp, ele está tirando o foco totalmente de mim. Talvez eu não tenha entendido que, para que eu consiga chegar nesse aluno, eu também preciso estar lá dentro, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, agora durante a pandemia, de escolas que utilizaram o Instagram e redes sociais e funcionou. Né? Nós, por exemplo, utilizamos bastante, né? Eu, por exemplo, nas minhas turmas sempre tinha um grupo do WhatsApp lá. E essa rede social, ela, em alguns momentos, ela vai interferir em algumas dinâmicas, com certeza, né? A gente não vive mais focado, a gente tem que ser multitarefa, eu tenho que estar ao mesmo tempo. Eu tinha alunos meus, quando eu dava aula, porque a gente estava no presencial, meu aluno estava na minha aula e estava vendo não sei o que da bolsa, né? Porque ele era investidor e não sei o que mais, e aí, de repente, ele fez um link sobre o conteúdo que a gente estava trabalhando com isso que ele estava fazendo, e mudou totalmente a nossa perspectiva da aula, mas a gente conseguiu, né, fazer esses links e ver o quanto a vida e a educação estão juntas. Então, acho que é esse pensamento que a gente tem que fazer, né? Essa ressignificação que o Sérgio disse, né? Eu preciso estar aberto, preciso me ressignificar para que eu consiga mudar minha prática pedagógica também. Obrigada, Eliseu. Anailton? Anailton? Bom, enquanto a Anailton não volta, tem vários comentários aqui falando sobre... Samara fala, o problema é como fazer eles falarem, porque muitas vezes eles se calam por medo de errar. Eu mesma tive muita dificuldade com isso, eu perguntava algo e eles se calavam, complicado. Isabela fala, eu creio que o ano de 2020 foi um ano atípico, no qual tivemos que nos reformular e a tecnologia foi nossa salvação. Sem dúvida. Vanusa fala... já ouvi de aluno que não gastaria sua internet para estudos, mas tudo muda. Talvez atualmente esse mesmo aluno já tenha outra mentalidade. Isso é algo importantíssimo que você está trazendo, Vanusa. E é algo que a gente tem que pensar, que é a questão do estudante, do acesso do estudante. Realmente, ele gastar a internet dele para aprender do que ficar na rede jogando, eu, se fosse ele, também não gastava, não. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Gabi fala, é isso mesmo. Letícia, estamos buscando estratégias para chegar até eles e dar suporte necessário. E é isso mesmo, gente. É tudo muito novo, mas, ao mesmo tempo, não é tão novo assim. A gente já vem lidando com essa discussão. Eu já trabalho nessa área desde o início dos anos 2000. Então, não é uma discussão nova. Nova é a necessidade que a pandemia está imprimindo, mas essa absolutamente é uma discussão nova. Isso é muito importante colocar, porque sempre foi relegada a segundo plano a questão das tecnologias na escola, e agora a gente está pagando o preço por isso. Porque essa absolutamente é uma discussão nova. Sociedade do conhecimento, tecnologias digitais em rede, cibercultura e o impacto disso na educação é uma discussão muito antiga. Nós é que não nos demos conta. Então, falha nossa, enquanto educadores, de não termos incorporado e discutido isso antes. Agora, estamos tendo que fazer isso na amarra. Mas... enfim, Anailton voltou? Kelly fala, numa sala de aula, numa aula virtual, às vezes apenas... Pode falar, Anailton. Estou aqui. Bom dia. Veja só, dá para ouvir? Eu estava pensando sobre a prova do Enem. Eu estava lendo alguma coisa ontem em que dizia que o INEP pretende, né, fazer o Enem se tornar totalmente digital. Né? Então, até 2026, pretende-se que o Enem seja digital em todas as cidades brasileiras. Né? E eu fui aplicador da prova do Enem
nos 2 anos seguintes, 2019 e agora em 2020, ainda na modalidade impressa, né? E percebe-se que a prova do Enem ela é uma prova muito exaustiva, né? Muito grande, muito cansativa. Eu ficava olhando a turma, em um dado momento, alguns estudantes ele viram a prova para descansar mesmo, né? E aí eu pensava que tinha terminado a prova. Aí ele dizia, não, descansando. Então, eu fico pensando como que seria uma prova digital, né? Aí eu estava lendo ontem que dizia que cada estudante vai ficar com um computador, né? Eu não sei que recurso tecnológico vai ser esse, se, né, um tablet, se qualquer outra coisa. Mas eu fico pensando você passar, né, 5 horas com uma tela, né? Você ali numa tela. E o quanto que deve ser tão exausto quanto a impressa, não sei, né? A comparação aí como seria. Mas pensando também essa prática docente em sala, né? Como é que eu acompanho esse estudante que ele já vai para um ensino, para um exame, né? Mais à frente, mais adiante, que é um exame já em tela, né? Então, acho que as práticas de avaliação em sala, durante os processos de formação, né, básica, tem que também levar em conta essas avaliações em tela, né? Para que quando ele chegue lá nesse exame último lá, né, onde ele vai pleitear a sua vida profissional, ele acompanhe isso, né? Isso esteja muito bem, porque aí a gente fica numa prática um pouco talvez distante, né, do exame, né, do Enem. Acho que mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada, Ailton. Muito importante essa questão da avaliação, inclusive porque a web permite outros formatos de avaliação, outros modelos de avaliação. Isso também tem que ser revisto. Nós estamos com práticas avaliativas que são, eu não diria ultrapassadas, mas eu diria que não são consonantes com as potencialidades e as possibilidades do digital. Mas isso é bastante complicado, muito complexo, e vai exigir, de novo, que educadores e educadoras se debrucem sobre esse tema, como já vem se debruçando, isso é algo que já está acontecendo. Samara fala, mesmo na Marra, acho que estamos caminhando para uma modificação positiva que talvez demoraria muito mais anos para se implementar no tempo normal. A Jeft fala, ao meu ver, a tecnologia veio para somar muito na educação, pois devido à demanda que temos e à vida corrida, tanto dos educadores quanto dos estudantes, a tecnologia tem que fazer parte da realidade escolar. Aqui mesmo no meu trabalho, eu dou aula presencial aos alunos e também aula online, além de suporte. E tenho visto que durante esse momento os alunos têm tido mais interesse em estudar do que antes, pois até fora do horário do expediente recebo mensagem dos mesmos. Eu passo 12 horas no mínimo por dia. É isso mesmo, Jeft. E Eliseu fala, as práticas de leitura em tela envolvem novas e velhas estratégias de letramento, pois a linearidade da leitura impressa, que nunca foi linear, precisa ser repensada em alguns casos. Sim, é verdade. E também tem a fadiga que a tela causa, né? A leitura na tela causa. A leitura causa fadiga, mas a leitura na tela tem um extra componente, que é a luminosidade da tela, que causa um outro tipo de fadiga, que não só a mental. Bom, eu queria avançar um pouco no seminário, senão a gente vai perder, e a gente vai retomar essa discussão, espero que em muitos outros momentos, mas eu queria avançar para mostrar o formulário que nós preparamos, para daí nós quebrarmos em grupos e podermos trabalhar o planejamento pedagógico. Então, nós criamos um formulário com orientações para o planejamento pedagógico de situação de aprendizagem online, entendendo que o aprendizado é um processo, tá, que envolve a integração de informação nova com conhecimento pré-existente. Isso eu falei um pouco, então, o conhecimento que o estudante traz, ele tem que ser contemplado, e quando nós planejamos uma atividade, nós temos que pensar em múltiplas dimensões do que está envolvido ali. Eu apresentei algumas dessas dimensões, mas é importante também falar da questão dos estilos de aprendizagem. Os estudantes aprendem de formas diferentes e isso também tem que estar contemplado no meu planejamento. Eu
devo tentar planejar dentro do máximo possível para atingir a todos e todas os estudantes, e não só aqueles estudantes que estão no centro da sala, como a gente fala, né? Sempre esquecendo os do fundo e os dos lados. Bom, então, a primeira coisa que eu estabeleço são os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, eles são geral e específicos, e eles expressam comportamentos e ações que são esperadas desse estudante após ele completar aquela atividade, aquela aula, aquela situação de aprendizagem que eu estou propondo, tá? E esses comportamentos ou ações, eles refletem o domínio do conteúdo, mas eles têm que ser passíveis para que eu observe e possa mensurar. Senão, eu estabelecer objetivos que eu não tenha nem como avaliar se o estudante aprendeu ou não aquele conteúdo, ele não me serve de nada. Tá? Então, exemplos, uma declaração descrevendo o objetivo do processo de ensino-aprendizagem, os comportamentos, habilidades e tarefas que o estudante, mensurável e observável. Eu dei um exemplo aqui. O estudante deve ser capaz de nomear os metais da tabela periódica quando perguntado. O estudante pode argumentar contra ou a favor dos programas previdenciários e fundamentar os aspectos principais de sua argumentação com evidências históricas. Utilizando um editor de texto, o estudante deve ser capaz de elaborar um comunicado interno para uma empresa que esteja livre de erros gramaticais. São exemplos de algo que eu posso observar e posso medir se aquilo que eu me propus a ensinar foi aprendido e apreendido pelo estudante. Objetivos específicos são uma descrição detalhada do que os estudantes são capazes de realizar ao final da atividade. E aí eu detalho aquele objetivo geral. Tá? Não são novos objetivos gerais, é o detalhamento do objetivo geral. Tá? Então, por exemplo, tendo sido dado um diagrama do corpo humano com todos os órgãos graficamente representados, o estudante deve identificar os órgãos escrevendo o nome de cada um. Descreve exatamente o que o estudante irá fazer após a atividade. Ser capaz de identificar o órgão pelo nome é também observável e mensurável. Bom, depois, nós gostaríamos que vocês colocassem a abordagem, que é descrever a atividade que vai ser desenvolvida, especificando o roteiro e os recursos utilizados. É aqui que vai ser o grande trabalho. Porque o que é esse roteiro? Esse roteiro é uma descrição detalhada de cada etapa e das dinâmicas envolvidas durante a aula, durante essa situação de aprendizagem que eu estou propondo. É o passo a passo de tudo o que eu vou fazer. É o que eu mostrei no início da nossa oficina. Isso é um roteiro, tá? Só que mais detalhado. Eu não detalhei, eu só coloquei os pontos. O que a gente quer é que vocês detalhem esse planejamento. O que o aluno terá que realizar antes do encontro, leitura, assistir vídeo, etc. No primeiro momento do encontro vai ser feita uma introdução, sensibilização do tema, a necessidade de atividades em grupo, qual orientação precisa ser dada nesse caso, tudo isso tem que estar descrito nesse roteiro, no passo a passo. Essa sequência deve contemplar início, meio e fim da aula, atividade, considerando os recursos didáticos e comunicacionais e as estratégias avaliativas. Bom, e aí eu dividi os recursos em dois tipos, recursos didáticos e recursos comunicacionais, tá? Eu só estou passando por cima, porque isso aqui está disponível para vocês no Google Sala de Aula e no Form, que eu vai estar mostrando, tá? Mas os recursos didáticos, eles envolvem textos, imagem, animação, áudio, vídeo, hipertexto, links externos. Aqui em áudio, lê esse podcast, em vídeo, videoaula, tá? Então, eu aqui descrevo cada um desses recursos e como é que eles nos ajudam melhor didaticamente. Então, quando um texto é mais apropriado, quando o uso de uma imagem é mais apropriada, quando uma animação é mais apropriada, quando áudio e vídeo é mais apropriado, hipertexto e links externos, quando é que eu posso lançar mão desses recursos durante a minha aula. E aí, os recursos de comunicação, que podem ser ou síncronos ou assíncronos. O que é síncrono e o que é assíncrono? Uma interação síncrona, ela é
há uma comunicação que acontece em tempo real. Eu estou, ao mesmo tempo que o outro participante, conversando, seja de que forma for. Eu posso usar um e-mail e ter uma comunicação síncrona. Eu posso estar mandando e-mail, o estudante respondendo, e necessariamente isso não porque a ferramenta é uma ferramenta que possibilita uma comunicação assíncrona, que é não ser em tempo real, que ela não pode ser usada em tempo real. Então, por exemplo, uma interface como o chat, esta sim, só dá para ser usada numa interação síncrona. Eu não tenho como ter o uso do chat numa interação assíncrona que não seja em tempo real. Por quê? Porque ele não tem o recurso de a não ser que eu mande a mensagem, aguarde o meu estudante responder, mas isso não é próprio deste tipo de interface, tá? Ela é melhor, tem algumas interfaces que se prestam mais para uma interação síncrona e outras que se prestam mais para uma interação assíncrona. Então, síncrono é tudo que ocorre em tempo real e assíncrono é o que não requer que ambos participantes estejam em tempo real se comunicando, tá? E aqui eu dei alguns exemplos de quando é melhor utilizar uma coisa ou outra. E a avaliação, ela também tem que estar discriminada, tá? E aqui eu falo, dou alguns exemplos de que ela pode acontecer de 4 formas. Pode ser uma coavaliação, quer dizer, pelos pares, um estudante avalia o outro. Eu uso muito esse tipo de avaliação. Uma heteroavaliação é quando o docente avalia o estudante. Uma autoavaliação é quando o próprio estudante se avalia. E uma avaliação automatizada, que é quando eu tenho recursos de programação, alguns programas que são feitos para que o próprio programa avalie, dê resposta e dê feedback ao estudante. E aqui eu dei alguns exemplos de formas de avaliação, tanto formativas, que é ao momento final, quanto somativas, que é ao longo do processo. Então, exercícios de fixação, leituras ou atividades programadas, seguidas de debate, eu faço muito isso, muito. Todas as leituras ou atividades que eu proponho, eu sempre faço isso seguido de alguma discussão ou debate, porque senão o estudante ele não atualiza aquele conhecimento que ele, aquela informação que ele adquiriu na leitura ou atividade fica fechada nele, ele não discute isso com os seus colegas. Tarefas para casa, eu uso muito tarefa para casa. Teste e prova, eu não uso, mas é uma possibilidade de avaliação também. Discussão livre, sem necessariamente estar envolvida uma leitura ou atividade programada, e qualidade das contribuições dos estudantes nos fóruns e debates. Então, agora eu passo a palavra a Eliseu, que vai falar um pouquinho com vocês sobre rubricas. Ok, obrigado, Ivana. Então, dentro desse processo avaliativo que a professora Ivana comentou, é interessante que a gente defina critérios, né? Critérios é uma coisa muito importante quando a gente vai falar de avaliação. Por quê? E por que a gente colocou as rubricas? Porque as rubricas têm 2 funções. Uma delas é guiar o nosso olhar enquanto professores e enquanto criadores, vamos dizer, desenvolvedores dessa atividade, para saber o que eu tenho que cobrar, entre aspas, ou olhar ou me preocupar quando eu for avaliar o aluno. E também servem para orientar o aluno sobre o que ele tem que fazer, de modo que o trabalho que ele vai desenvolver não tangencie o que tem que ser feito, não tangencie aqueles objetivos que foram propostos e definidos, e ele também não faça outra coisa totalmente diferente do que era pedido, né? Porque eu posso dizer simplesmente assim, faça um relato da aula. Ok. Ele pode relatar várias coisas, né? Ele pode relatar o que ele viu, ele pode relatar as impressões dele, ele pode relatar outra coisa que ele fez durante a aula que não era aula. Então, eu preciso determinar alguns pontos, tá? Então, o
que a gente está dizendo é que dentro do processo avaliativo, como estratégia de orientação sobre a realização de uma atividade, também como dinâmica de autocontrole do desenvolvimento da atividade, autocontrole tem a ver também com a autonomia do aluno, né? Por exemplo, o aluno é autônomo para fazer a sua atividade, mas ele consegue se autocontrolar sobre o que ele está fazendo realmente, atendendo a esses critérios que a gente define, tá? Então, eu trouxe como exemplo para vocês, as rubricas, elas podem, precisam estar em conformidade com o tipo de atividade e podem ser organizadas no formato de perguntas ou de orientações. Vocês podem colocar algumas perguntas que o aluno tem que responder ou orientações do que ele deve fazer, tá? Então, eu trouxe como exemplo uma rubrica que foi elaborada pela professora Edmeia Santos, da UFRJ, e da professora Socorro Cabral, da UESB, que é quando a gente pede fóruns, né? Inclusive, tem um texto que elas discutem os problemas dos fóruns. Um dos principais problemas dos fóruns é que os alunos acabam não interagindo, e aí perde-se essa ideia do fórum, né? Então, uma das rubricas é: o aluno apresentou as suas inquietações, experiências de vida ou dados de outras fontes para contextualizar o texto referência, pensando que, digamos, eu fiz um fórum em que o aluno ia ler o texto e ia discutir questões sobre esse texto no fórum. Então, dos critérios que ele tem que atentar é esse. Ele precisa fazer toda uma relação com as suas inquietações, com as experiências que ele viveu e contextualizar isso com o texto de referência. Fazer conexões com a teoria, ou seja, se eu li um texto, algo desse texto tem que estar lá. Tá? Eu não preciso fazer uma citação do texto, mas eu tenho que fazer referência com algo que está no texto. Interagir com os comentários dos outros colegas no fórum, ou seja, se é um fórum de discussão que é interativo, eu preciso conversar com o meu colega. Não adianta eu chegar lá e colocar o meu comentário no fórum e acabou. Fui lá, fiz o que eu tinha pedido, disseram que era para participar do fórum, participei. Mas eu não participei, na verdade, né? Eu só coloquei o que eu pensava lá. E deixar questionamentos para que os colegas possam interagir. Então, dentro dessa minha reflexão, é interessante que eu também pense ou proponha aos meus colegas formas deles refletirem. E os meus colegas também propõem novas perguntas para mim, e aí a coisa vai rolando, né? Tu pode fazer um fórum de discussão de forma única, né? Todo mundo responde a mesma pergunta, ou cada um pode colocar perguntas novas. Então, essas são algumas ideias dessas rubricas que são bem interessantes, né? É bem interessante a gente pensar como organizá-las. Eu continuo aqui no planejamento, Ivana, ou tu quer interagir? Não, pode continuar no planejamento e depois você pode mostrar o link do fórum para eles já irem para o link. Ok. Então, pessoal, a gente organizou esse planejamento aqui, que é com base em tudo isso que a gente discutiu até então, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um que a gente pensou como fazer, e lá no Forms tem tudo isso que está aqui vai estar no Forms para vocês. Então, vocês vão ter que definir um tema ou assunto ou conteúdo. Aqui o exemplo que eu coloquei foi estrutura dos textos jornalísticos à notícia. Por que eu não defini um tema, por exemplo? Eu defini basicamente quase um conteúdo. Porque a gente está pensando que vai ser feito um planejamento interdisciplinar, né? Ou seja, a gente pode partir de um tema? Pode, mas pode ser algo que abarque algo maior. Por exemplo, quando a gente trabalha com notícias, a gente consegue trabalhar com várias áreas e vários temas ao mesmo tempo, tá? Vocês vão ter que definir uma duração, ou seja, porque se eu vou montar uma agenda e pensar em momentos dessa aula, eu preciso saber exatamente quanto tempo ela vai durar. Eu não posso fazer assim, o que der para fazer nesse dia eu vou fazer, o resto vai ficar para depois. Não, eu tenho que planejar isso, tá? É uma questão matemática, tá? O formato a gente deixou livre, pessoal. Aqui a gente fez um para formato online, porque era o título oficina, mas esse formato que eu vou mostrar para vocês aqui, desse exemplo, ele é para o online, mas ele é plenamente adaptável para outras situações. Mas vocês estão livres para definir se vocês querem fazer presencial, online ou remoto, tá? Então, em termos de objetivo, os objetivos, sejam eles gerais ou específicos, eles precisam ser mensuráveis. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu quero fazer dentro do tempo que eu tenho para fazer, para que eu consiga chegar a isso. Então, o objetivo dessa aula ao final da aula, o aluno deve ser capaz de reconhecer a estrutura básica
de apresentação da informação de textos da esfera jornalístico-midiática, considerando 5 dimensões do texto jornalístico. Então, no final da aula, ele tem que saber que 5 dimensões são essas, e quando eu pegar um texto, eu vou conseguir olhar para esse texto e identificar isso dentro do texto, tá? Então, em termos de objetivos específicos, comparar o processo de produção, circulação e consumo de notícias em meios impressos e digitais, essa é uma discussão, né? O que tem no impresso, o que tem no digital e qual é a diferença. Reconhecer a estrutura básica da informação do gênero notícia em contexto digital, então eu estou afunilando, né? Eu venho do maior, os dois, e aí eu fui para um mais específico, que é o digital. Analisar os recursos linguísticos e discursivos utilizados na produção e circulação de notícias em meio digital. Ok? E quando a gente chega na abordagem, a gente pode dividir essa nossa aula em diferentes momentos. Vocês não precisam fazer exatamente como está aqui, tá? A gente achou melhor dividir em momentos. Então, esse primeiro momento é a acolhida dos estudantes, ou seja, é isso que a gente fez aqui, né? Quando vocês entram nessa sala, tem sempre uma musiquinha tocando, tá? Então, essa pode ser uma forma de acolhimento, tá? Vocês têm o link para entrar, quando vocês entram, a gente recebe vocês, tá? Então, essa era a acolhida. Um segundo momento é a apresentação da agenda do encontro, que foi o que a Ivana fez, né? Então, eu dividi esses 2 momentos em 5 minutos, cada um, tá? Então, apresenta-se o que vai ser desenvolvido durante a aula. Depois a gente vem para a aula em si, né? Que é esse primeiro momento, que é introdução ao tópico de discussão, que é uma sensibilização. Vamos contextualizar o que vai ser trabalhado. Então, nesse primeiro momento, disponibiliza-se no chat do Meet um link do Mentimeter. E aí, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando já um dos recursos digitais que eu estou usando. Eu vou usar esse aplicativo, esse site chamado Mentimeter, para fazer esse primeiro momento, tá? Para que os alunos respondam as seguintes perguntas. Escrevem uma frase. O que é uma notícia e qual o propósito de quem a produz? E onde você vê, perdão, faltou um S ali, né? Vocês veem, leem ou podem encontrar notícia no seu dia a dia. E dá 10 minutos para que os alunos participem e deem essa resposta. A seguir, as respostas serão visualizadas e comentadas em uma plenária inicial. Então, isso é interessante, esse momento de discussão, porque é um momento de troca, né? Alguns conhecem notícia de um jeito, outros conhecem notícia de outro jeito, então é interessante fazer isso. No quarto momento, a gente vem para a problematização, tá? Então, ele é totalmente adaptável. Então, por exemplo, aqui a gente vai pedir para que os alunos procurem, no momento da aula, tá, notícias na internet que abordem temas que sejam do interesse deles, ou seja, ele é autônomo, tá, para buscar isso. Eu, como professor, não vou dizer, busque uma notícia sobre tal tema. Não, qual o tema que te interessa nesse momento e nesse dia, porque amanhã pode mudar, tá? Então, na sequência, o professor compartilha com a turma um Google Planilha. Então, é outro recurso digital, e ele é síncrono, e ele é colaborativo, tá? Que vai ser preenchida pelos alunos e pelo professor como estratégia de leitura, de análise das 5 dimensões do texto jornalístico. O que, como, quando, onde, quem e por quê essa notícia está acontecendo, tá? Então, para essa atividade, a planilha deve ser organizada com antecedência e ter linhas indicadas para serem preenchidas por cada aluno, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, pessoal, a gente evita aquela questão de passar a lista de presença, né? Os alunos que forem preenchendo estão presentes, tá? O professor também fará análise de um exemplo, ou seja, é uma atividade guiada, tá? Que vai conduzir os alunos. Então, eu vou analisar uma notícia junto com os meus alunos. Então, a cada parte e cada pergunta que eu vou respondendo, os alunos também vão olhando para as deles e tentando responder. Depois da análise verbal do texto, os alunos realizarão a análise dos aspectos não verbais das notícias, tá? Isso eu considerei com 20 minutos. Então, a presença ou não de imagens, a relação entre imagem utilizada e o título do texto, grau de relevância da imagem para a compreensão do texto, presença de outros elementos não verbais, multimodais, como cores, destaques, links. Então, a gente está trabalhando questões multimodais e de multiletramento com eles, tá? E, nesse momento 5, a gente colocou os encaminhamentos para a próxima aula. É interessante que tu faça um momento de dizer o que vai continuar, tá? Então, para o próximo encontro, os alunos serão orientados a assistir um vídeo, tá?
que vai ser postado no AVA da turma. Então, tu tem que ter um ambiente, se estou trabalhando online, onde todos esses materiais vão estar disponíveis. Por exemplo, a gente tem o Google Classroom. Talvez aqui fosse o Google Classroom também. Tá? E a seguir, com base nas orientações da aula e do vídeo, os alunos farão análise de seus textos, identificando os elementos essenciais da estrutura dos textos a gente chama de organização retórica da notícia, tá? Que serão respondidos em uma tarefa no AVA e apresentados e discutidos no próximo encontro. Então, em termos de avaliação, ela considera os dois momentos, tanto a formativa quanto a somativa, vamos dizer, né? Ela é formativa por quê? Porque durante a aula eu consigo medir o quanto os alunos entenderam daquelas 5 dimensões, ou seja, no momento que eu consigo responder, quer dizer que eu consegui identificar logo, eu consegui aprender isso, né? E na atividade que vai ser assíncrona, que eles não vão fazer comigo, eles vão fazer sozinhos em casa, eu tenho que considerar a realização da análise, ou seja, ele tem que ter olhado para o texto dele e quanto detalhado foi isso. Para isso, pessoal, é interessante fazer uma rubrica, né? O que ele tem que olhar para esse texto dele para conseguir responder, tá? Então, é nesse nível que a gente pensa organizar uma atividade que sirva para online, mas que também pode ser adaptada para uma situação não necessariamente online ou remota, tá? Agora, então, pessoal, eu acho que primeiro a gente divide eles em grupo e depois eu compartilho o link do formulário, né? Acho que fica melhor, né, Ivana? Só para a gente organizar aqui. Desculpe, essa atividade tinha sido planejada para ser feita com mais tempo, mas nós acabamos usando mais tempo no debate, então, infelizmente, vamos ter menos tempo para fazer essa atividade, tá? Vocês agora vão para os grupos que Eliseu vai colocar, e aqui no chat, os grupos são por área, tá? Então, a ideia é que vocês façam planejamento interdisciplinar da área temática ao qual vocês estão ligados na residência, tá? Infelizmente, os grupos são um pouco grandes, porque nós não tínhamos condições de fazer grupos menores, mas o grupo tem em torno de 10 pessoas e nós vamos estar disponibilizando um link do Google Form para vocês criarem esse planejamento. Então, o retorno para cá, para a sala principal, fica para 11h30, tá? Vocês vão ter menos tempo para fazer atividade, infelizmente, mas ganhamos no debate e planejamento é isso. A gente vai adequando, tá? Mas, de qualquer forma, a ideia é que vocês elaborem o planejamento de uma situação de aprendizagem interdisciplinar, tá? Os grupos são interdisciplinares e nós vamos estar à disposição, circulando pelos grupos para ajudá-los. E no form, que Eliseu vai estar disponibilizando o link, tem o modelo e exemplos. Esse exemplo que ele acabou de dar, não, o exemplo não está, só tem a descrição do que tem que ir em cada parte, mas se vocês quiserem acessar esse exemplo, está no Google Sala de Aula, tá? Alguma dúvida, gente? Da atividade, do horário de retorno? Bom, pessoal, vamos aguardar o restante dos colegas voltarem, apesar da gente ter avisado que era 11h40 o retorno, o pessoal está finalizando, então vamos aguardar mais um minutinho, e aí a gente começa a partilha da plenária, tá bom?
Pessoal, faltam ainda alguns grupos, mas eu acho que a gente poderia começar, Eliseu, fazendo a partilha dos grupos que estão aqui. Eu sei que foi uma atividade bastante desafiadora, sei que exigiria muito mais tempo para ser feita, mas a gente, na medida do possível, tentou trabalhar com alguns conceitos para que vocês pudessem sair dessa oficina com um produto. Fala, Gabi. Pessoal, para quem está aqui na sala, eu vou colocar o link do Forms aqui no chat, para vocês irem assinando, enquanto a gente vai caminhando para o final da oficina, tá bem? Obrigada. Bom, então, dando continuidade ao planejamento, esse é o momento da partilha, onde nós gostaríamos que os grupos falassem sobre o que produziram, mesmo não tendo tido tempo de lançar no formulário, no form, se quiser compartilhar o seu projeto e o que fez, inclusive no Google Sala de Aula já estão as atividades para serem feitas, e uma delas é exatamente, a atividade para ser feita é fazer o lançamento desse formulário para quem não conseguiu concluir em sala de aula hoje. Então, Eliseu vai estar conduzindo isso, mostrando os resultados no form, e eu gostaria de saber se alguma equipe gostaria de apresentar o que fez de planejamento, mesmo sem ter concluído o form. Alguém do Grupo 9 quer apresentar a proposta? Eliseu, você pode liberar o chat aqui para mim, para eu poder colocar o... Sim, com certeza. Eu esqueci até que eu tinha bloqueado. Obrigada. Contra esse poder. Superpoder. Então, gente, quem quer compartilhar? A gente tem 10 minutinhos aqui para fazer essa partilha. Se algum grupo quiser apresentar o que fez, grupo 9... Vocês podem apresentar sem necessariamente querer que eu apresente, mas se vocês quiserem que eu apresente o que vocês quiserem, só me dizer que eu coloco aqui. Quem gostaria de começar? O grupo 1. Okay. Por favor. Tá, só olha, se Érica estiver aí, fica atenta, tá? Para me ajudar caso eu esqueça alguma coisa. Nós ainda vamos preencher o formulário, tá? Mas a nossa ideia já está definida. Os alunos leram um livro bem sugestivo, ligado a racismo, e daí nós tivemos a ideia de usar esse tema. É um tema interdisciplinar, dá para ser feito em português, em história, sociologia, filosofia, né, alguma matéria ligada à tecnologia em si. Qual foi o nosso público-alvo? Nós imaginamos uma turma de terceiro ano do matutino. Tá, o terceiro ano matutino é uma turma que tem uma média de 16 a 17 anos, é uma turma... nós imaginamos o Colégio Modelo Itabuna, por exemplo, tá, que é uma realidade que eu conheço. E nós pensamos o seguinte, duas aulas iniciais para a apresentação do tema, um vídeo que nós já escolhemos, temos o link, temos tudo, um vídeo que fala de... esse vídeo, Érica, estou me atrapalhando, hein, preciso de você. O vídeo faz uma ligação... O Pequeno Manual de Racismo. A autora vai estar abordando esse tema nesse vídeo. Isso. Aí, no vídeo, a autora aborda esse livro, Pequeno Manual de Racismo, e a partir daí a gente vai provocar discussão na sala. Situações de o que o aluno entende por racismo, situações em que ele presenciou ou foi vítima de racismo, racismo explícito e racismo sutil. Qual é a nossa proposta após essa discussão? Olha, nós imaginamos essa discussão em 2 aulas. A preparação para o vídeo, tá? Instigar o aluno com perguntas, né, para ativar conhecimentos prévios, a apresentação do vídeo e a discussão. Após essa discussão, a gente pensou em dividir essa turma de terceiro ano em grupos, tá,
para pesquisa. No geral, uma turma de terceiro ano do Colégio Modelo de Itabuna tem 40 alunos. Então, dá para a gente fazer turmas aí um pouquinho grandes, tá? 6, 7 alunos por grupo, para fazer a pesquisa nas redes sociais. Situações de racismo que vieram a público foram explícitas e situações em que palavras e expressões se tornaram racistas pelo contexto, tá? Pelo contexto. A gente deu o exemplo de, assim, se uma pessoa diz assim, oi, neguinha, tem um tom de voz. Se a pessoa diz sua neguinha, é um outro tom de voz. Então, a depender da situação, a depender do contexto, uma expressão, ela se torna racista. Ela não era, né, a priori, mas ela se torna. Então, qual é a nossa ideia? Fazer um dicionário, um pequeno dicionário de palavras e expressões racistas, mas não apenas aquilo que abertamente é racista, mas aquilo que se tornou racista naquele contexto. Então, o aluno vai fazer a pesquisa em Facebook, em YouTube, Instagram, nas redes sociais, de situações de racismo explícito e das que se tornaram, e aí nós vamos fazer esse pequeno dicionário. Cada grupo vai fazer, mas assim, ele não vai simplesmente dizer tal palavra é racista porque significa isso. Ele vai dar um contexto mostrando por que se tornou racista na situação. E a apresentação desse pequeno dicionário vai ser em vídeo. O aluno vai fazer um vídeo com a situação, com imagens, com pedacinhos de vídeo também para mostrar. E eles podem aparecer no vídeo ou não, ser apenas áudio, e aí ele vai apresentar. A prioridade dessa pesquisa não é nem o racismo explícito, é situações que fizeram aquela expressão se tornar racista, porque assim, isso vai desenvolver muito o senso crítico do aluno, porque aquilo que está óbvio, mas aquilo que é sutil, aquilo que não é escancarado, ele vai ter que ler, que perceber. Então, assim, nós consideramos um trabalho muito interessante. A ideia do dicionário foi de Érica. Parabéns, viu, Érica? Então, mas iríamos postar tudo isso na plataforma Instagram, onde a turma teria acesso e fariam lá os seus relatos e postagem de vídeos ou texto, quem preferir, para falar sobre esse tema. Muito bom, muito bom. Muito legal a proposta, excelente incorporação das tecnologias, muito legal, muito legal. Parabéns. Tomara vocês consigam colocar em prática essa proposta. Exatamente. O que eu achei interessante também da proposta, o quanto aquilo que eu falei sobre as rubricas faz sentido, né? Por exemplo, quando a gente guia o aluno sobre o que ele tem que olhar, por exemplo, se eu peço para o aluno assistir um vídeo, eu posso, por exemplo, determinar alguns pontos que ele precisa prestar mais atenção no vídeo. Ele pode olhar para tudo e pode se interessar para tudo, mas tem algumas coisas que é bom guiar o olhar do aluno, até para ele entender, digamos assim, né? Eu faço um trabalho guiado, eu não vou assistir o vídeo para o lazer. Também pode ser para o lazer, mas naquele momento ele faz parte de um processo pedagógico, crítico e analítico, então isso é interessante também. E é importante entender, e eu espero que vocês tenham tido essa percepção, do quanto os objetivos de aprendizagem é que guiam tudo isso. Exatamente esse foco no olhar do estudante, eu defino nos objetivos de aprendizagem. Então, nós estamos com o tempo muito em cima, mas daria para ouvir mais uma equipe, se mais um grupo quiser apresentar o seu projeto. Se não, a partilha fica online. A gente pode colocar todos esses projetos disponíveis a todos e todas. Aliás, já está. Não, o Form não. Não, depois eu disponibilizo. Exatamente. E aí todos podem se beneficiar dos projetos uns com os outros, para que nós possamos, porque é assim que a gente aprende, pensando junto e partilhando as nossas ideias e dúvidas também. Mas alguma equipe? Pessoal do grupo aqui de Teixeira, o Lucas, a Vanusa, alguém gostaria de falar? Eu acompanhei mais de perto esse grupo, por isso que eu estou forçando a barra. Mas se não quiserem falar, também não tem nossa aqui. Não concluiu, mas acho que pode ser interessante. Acho que é um exercício interessante, né, esse sempre de planejamento, de pensar, de se colocar nesse desafio, assim, é muito bom, mesmo que não tenhamos concluído, né, assim, a proposta,
O 9, né, o nosso grupo 9, tinha mais, éramos todas das artes, então a gente propôs uma aula, a professora Lucimere nos ajudou muito, assim, nesse diálogo, pensando também a realidade da escola, né, os tempos da escola, assim, então a proposta foi de usar 2 aulas de 50 minutos, né, e o tema escolhido por todos foi Arte para Além dos Centros, que é um tema que aparece muito no nosso curso também, tem um componente sobre isso, e para essa aula específica, os objetivos eram abordar a questão do picho, né, do picho enquanto enquanto arte visual, enquanto ocupação dos espaços públicos também. O que a gente conseguiu chegar de estrutura da aula foi começar já a aula com a projeção de pichos na parede da sala, né? Uma das sugestões foi que os pichos que fossem exibidos tenham QR codes, que o estudante possa localizar depois onde é que é aquele picho, né? Podem ser pichos famosos ou pichos do entorno da escola, né? Que o estudante tenha mais familiaridade ali na comunidade. E começaria por aí. Em seguida, teria uma atividade de levantamento, assim, de nuvem de palavras usando o Mentimeter, né, puxando a discussão sobre o que é que os estudantes entendem como arte visual e sobre a pichação, né, se ela é ou não arte visual. Em seguida, teve que os estudantes propuseram como tribuna livre, que eu adorei, inclusive, esse nome, que seria, a partir do que veio dessas perguntas, né, e dessas palavras que vão aparecer do Mentimeter, fazer uma discussão aberta com os estudantes para pegar essas opiniões, que normalmente são bastante polêmicas, né, a visão sobre a pichação, e em seguida, foi até onde a gente chegou, exibir um trecho do filme Picho, que está disponível online também, um pequeno trecho selecionado, né, do filme, e aí seguir com outras atividades mais práticas e que aí não deu para finalizar, né? Tem aí alguns recursos que a gente tinha separado, e a avaliação, a discussão que a gente fez era que, nesse caso, como vai ter discussões, né, seria interessante uma autoavaliação, mas uma autoavaliação dialogada com o professor, né, que permita professor e estudante pensarem o percurso que foi feito, o percurso de participação desse estudante nessas atividades. Acho que foi isso. Se alguém do grupo quiser complementar, pode falar. Foi interessante as discussões e chegar nesse tema e pensar um assunto que todo mundo tivesse, assim, um desejo de discutir, né? Foi muito legal, eu acho. Dá para desenvolver, e o exercício de planejamento é sempre muito, muito interessante. Passo. Obrigada, Clarissa, pela partilha. Daiane, quer falar, Daiane? O nosso grupo, a Clarissa falou que teve a oportunidade de estar em um grupo só de artistas, vamos dizer assim. Eu sou das artes, mas eu fiquei num grupo onde eu sou das linguagens, né? Mas tem muito humanidades. Então, assim, quisemos partilhar arte e história. E aí a gente quis retratar obras de arte que fizeram valer a história, né, que fazem parte de contar um episódio histórico, mas até que ponto ela é verossímil ou não, né, com a realidade, né? E aí a gente trouxe um questionamento no sentido de que a câmera fotográfica surgiu para que a realidade fosse retratada de forma verdadeira, e hoje em dia os filtros já não permitem mais que essa verdade seja projetada novamente, por conta das modificações da imagem editada, né? E aí a gente trouxe essa abordagem com O Grito do Ipiranga, né? Que é uma obra extremamente assim, construída de forma onde todo mundo acha que Dom Pedro foi lá e precisou ser o salvador da pátria, mas aí tem outras obras que a gente percebe que não é uma obra tão verdadeira assim, e aí a gente reflete, né,
assim, será que foi isso mesmo? Então, vou ser o quê? O meu mercenário, eu vou ser um mecena, eu vou ser um mentiroso, eu vou criar a partir de que ponto? Né? E qual é a ideia? O aluno ele vai refletir, conhecer o contexto histórico, conhecer as obras, conhecer o que aconteceu de fato, e você agora, nesse momento, ele vai buscar, né? Você vai ser um artista que vai criar, mediante o ponto de vista, a partir do momento que vai criar uma produção visual, né? A partir do ponto de vista que você acha que deveria ser contada de fato. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Daiane, e o restante das equipes podem completar o form em outro momento, Eliseu vai deixar disponível, e essa partilha pode continuar virtual, ela não se restringe aqui a esse momento. Então, dado o avançado da hora, eu queria agradecer a todos, todas e todos pela presença, e espero que vocês tenham aprendido, usufruído desse seminário, dessa oficina, entendendo que esse é um primeiro momento para tratar sobre um tema tão complexo, tão denso, e a gente espera retornar em outras oficinas a continuar discutindo isso. Então, me despeço, a Gabi colocou a lista de presença aí, as atividades estão postadas no Google Sala de Aula, por favor, entrem e completem a atividade no Google Sala de Aula. É uma pena o tempo ter acabado mesmo, Vanusa. Essa é uma oficina que deveria ter desdobramento em várias, a gente fazer uma outra só retomando esse planejamento, e cada equipe, cada grupo discutindo, mas a gente está, enfim, essas são as limitações que a gente vive. Mas foi um enorme prazer ter estado aqui com vocês, e espero que tenhamos outras oportunidades. A próxima oficina vai ser no dia 8, tá? É uma oficina super importante também. Compareçam, é uma oficina onde a gente vai estar trabalhando o diário de bordo e todos os documentos necessários para a residência. Então, só aqui deixando o aviso da próxima oficina. E, como a Nailton falou, bora almoçar! Eu só queria reforçar, Ivana, a próxima oficina ficou para o dia 8 de fevereiro, é uma segunda-feira, ela vai ser oferecida à noite para que todos possam participar. A gente vai estar no recesso, ela é uma oficina extremamente importante, porque nela vai ser discutido o relato de experiência, que é o modelo de relato que vocês vão ter que enviar para a CAPES, desculpa. Então, eu espero todo mundo lá, tá, gente? Avisem os colegas que não estão podendo participar aqui porque está no sábado e tudo mais, tá? Vai ser bem, bem importante. Peço que vocês assinem a lista de presença, né? Eu já coloquei o link aí. Quem não conseguiu assinar ainda, assina de novo e a gente continua. Isso aqui é só um começo. Obrigada. Isso, Gabi. Eliseu? Não, também gostaria de agradecer a presença de todos, dizer como foi importante esse processo, porque, digamos, daqui para frente a gente vai ter que trabalhar muito em grupo, né? Nos núcleos a gente vai trabalhar em grupo e a gente vai viver situações como as que eu presenciei nos grupos, que é essa troca de ideia, a tensão do que eu não sei se gosto de fazer isso, não sei se quero fazer daquele outro, aí dialoga, negocia, as coisas vão saindo e a gente tem os planejamentos que a gente teve. Então, acho que foi super proveitoso, muito obrigada a todos. E grupos interdisciplinares. Interdisciplinares, exatamente. E dizer também que nós também, fazendo oficina, eu e a Ivana, a gente aprendeu muita coisa, né? Porque esse mesmo processo de tensão, de troca, de negociação, a gente teve também. Então, isso vai ser sempre assim. Ótima partilha, Eliseu, muito boa partilha. Exatamente, inclusive, olhando para aquele planejamento que eu apresentei para vocês, eu mudaria ele completamente, né? Porque tu nunca pisa no mesmo rio, o rio de hoje não é o mesmo de ontem, então, obrigada, pessoal. Bom, obrigada, gente, bom fim de semana. Bom almoço. Bom almoço. Tchau. Tchau, pessoal, até a outra segunda. Tchau, gente. Foi maravilhoso. Valeu, Vitor, valeu, Henrique,